A reforma da Previdência chegou nesta quinta-feira no Senado e a gente está aqui na presidência da comissão, da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e vamos conversar com uma das mulheres mais importantes nesse processo, que é a presidente da CCJ. Senadora, obrigada por nos receber aqui, receber o MyNews. Minha primeira pergunta, na verdade, é uma curiosidade. Você é parente do Antônio Tabet, do Kibe Louco? Quem sabe agora eu faço essa pergunta, eu faço essa pergunta aqui para ele, através do seu programa, Mara, muito obrigada pelo convite, porque eu acompanho através do Twitter e eu pergunto a você, Antônio, eu não sei, eu sou de origem libanesa, meu sobrenome é Tabet, né, ele tem um A, é Tabet, quem sabe a gente encontra aí na árvore, na nossa árvore de identidade, algum bisavô em comum aí. Eu quero que você depois, quem sabe, seja porta-voz dessa pergunta que eu estou fazendo. Tirar essa dúvida na família, né? Senadora, como vai ser agora o processo? Qual o tempo que você espera que leve todo o processo do caminho da reforma aqui no Senado? Bom, de forma objetiva, a reforma da Previdência no Senado ela é mais rápida. Ela é mais rápida por dois motivos. Seja pelo mérito, porque já foi muito debatido, discutido na Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão Especial lá na Câmara dos Deputados, seja pelo rito mesmo. Aqui é diferente da Câmara. Na Câmara passa por duas comissões. Aqui só passa pela CCJ e para o plenário. No caso do regimento aqui, ele é muito claro. Nós temos 30 dias na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, hoje eu recebi das mãos do presidente a reforma, já designei o Tasso Gereissati relator e já disse para os colegas que estou pronta para receber os requerimentos de audiência pública. Portanto, na quarta-feira que vem, nós já estamos aprovando ou não os requerimentos para se fazer na semana seguinte uma semana de debate na Comissão de Constituição e Justiça a respeito da reforma da Previdência. Então, e o prazo para ela chegar a plenário? Nós temos 30 dias a partir de hoje. Pode se dar em 22, em 25, em 30 dias, mas não menos que 22, 23 dias e não mais que 30. Qual o risco dela sofrer modificações e ter que voltar para a Câmara? Seria muito grande o risco de alterações se nós não tivéssemos um dispositivo regimental que permite que todas as emendas que não forem incorporadas pelo relator, que todas as alterações que a Casa entenda necessárias, não tivesse condições de tramitar numa PEC paralela. Como isso é possível, eu acho pouco provável, mas é uma casa colegiada, que no texto principal se insira alguma alteração, por mais importante. Repito, por quê? Não porque seremos carimbadores da Câmara, é porque todas as alterações que acharmos necessárias e importantes, nós podemos fazer paralelamente a esta PEC principal. Como é o caso de estados e municípios. Como é o caso da inclusão dos estados e municípios. Que está mais difícil é na forma, quer dizer, nós vamos fazer uma PEC paralela autorizando os estados e municípios por uma lei que é rápida, uma lei ordinária, ou mesmo uma lei complementar, confirmar a nossa reforma, ou já vamos aprovar a reforma para estados e municípios? Esse é, acho que é o grande ponto de interrogação, Mara. O ideal, muitos falam, vamos já entregar para os estados a reforma, incluindo estados e municípios. O problema é que a Câmara, num primeiro momento, rejeitou. Tentar insistir pode significar os estados não levarem nada. Se nós aprovarmos uma PEC paralela, a inclusão de estados e municípios através de lei, ou seja, cada estado aprova rapidamente por lei, tanto nos estados se acelera, quanto a segurança dos estados e municípios serem incluídos, hoje, neste momento, é maior. Mas é a Casa que vai deliberar. E como está a articulação do governo aqui na Casa para o encaminhamento das questões? Porque a gente tem a reforma, tem a PEC paralela dos estados, podem aparecer outras PECs paralelas para não mexer no texto da reforma. E tem a questão da indicação do filho do presidente como embaixador, que tem que passar pelo Senado também. Isso atrapalha, tumultua o trabalho, a articulação? Como é uma casa política onde não há unanimidade, onde você tem governistas e oposição, óbvio que a oposição pode querer aproveitar essa indicação para tentar dilatar ao máximo possível o debate da reforma da Previdência. É um tema, é uma questão sensível, eu mesmo já me pronunciei,
né? E que achava e continua achando que houve um erro de estratégia do governo, não era o momento de tentar contaminar ou poluir a reforma da Previdência com uma questão sensível como essa, mas como também a indicação do filho do presidente, ela se dá numa outra comissão, que é a CRE, Comissão de Relações Exteriores, isso é atenuado um pouco. Mas eu não tenho dúvida que isso, ao vir concomitantemente, gera, obviamente, um ruído. E não em relação, quero deixar bem claro, ao mérito. As pessoas, os senadores já sabem o que pensam em relação à reforma, mas no sentido do prazo de se entregar a reforma ao país. Nós entrevistamos o ministro da Casa Civil e ele justificou a indicação do filho do presidente, dado que a Amazônia estaria sofrendo uma ameaça e que o filho do presidente teria mais condições de articular com os Estados Unidos uma proteção da Amazônia. O que você pensa sobre isso? Ai, Mara, será que a gente precisa responder? Eu sempre ouvi teoria da conspiração do lado mais da esquerda, agora eu estou vendo também a direita achando que a direita ganhou, quer dizer, ganhou, está no poder, só precisa ter responsabilidade, juízo de fazer o que é certo, de evitar polarizar o país não aguenta mais essa polarização. Eu tenho feito críticas construtivas e tenho apanhado por conta disso, quer dizer, eu que fui a favor de impeachment, eu que sempre defendi uma pauta mais liberal, eu que também sou um pouco mais conservadora em alguns costumes, não em todos, não concordo com tudo com o presidente, quer dizer, não estão me dando direito nem sequer de fazer críticas construtivas, quer dizer, está faltando acho que um pouco de juízo para esse governo, né? Um pouquinho menos que, do contrário, a sociedade brasileira pode muito rapidamente se arrepender do voto que deu. E a gente não quer nada disso. A gente quer um país unido, pacificado, discutindo questões relevantes para o país. O problema relevante são os 13 milhões, quase 13 milhões de desempregados, o projeto Minha Casa Minha Vida paralisado porque não tem recursos públicos, a necessidade de reformas, não só da Previdência, não é só apertar o cinto já sem furo do trabalhador, não. Ele não tem mais onde colocar furo no seu cinto. É ir para uma reforma tributária que faça justiça tributária, que mexa também com bancos e com aqueles que não produzem, beneficiando e facilitando a vida de quem produz para gerar emprego. Nós temos uma pauta tão importante, tão essencial, e não vamos regredir naquilo que já avançamos. A Amazônia é nossa, nós sabemos disso, soberania nacional, a ONU está aí, nós fazemos parte da ONU, ninguém vai entrar na Amazônia, ninguém vai mexer com a Amazônia, o Congresso Nacional está firme nesse posicionamento, vamos respeitar os institutos sérios do Brasil. O IBGE, quando fala que tem 12 milhões e meio de brasileiros, nós não precisamos nem do IBGE para isso, não vamos achar que o IBGE tem que falsificar números para atender esse ou aquele, basta andar na rua que nós vamos ver, né, essa mazela. Quando o INPE diz em relação à questão do desmatamento, ele não está inventando números. Vamos aproveitar esses números para falar o seguinte: bom, se é assim, a partir de agora não vamos mais deixar que esse número cresça, vamos ter um pouquinho de bom senso, um pouquinho de comedimento, saber receber as críticas construtivas para que a gente possa avançar e ajudar, inclusive, este governo a ajudar o Brasil. Você vem de um estado onde o agronegócio tem uma força relevante. As declarações do presidente e não só as declarações, mas, enfim, as atitudes do governo em relação ao meio ambiente, que foi capa da revista The Economist, a ameaça de o desmatamento na Amazônia, né? Enfim, isso causa problemas ao agronegócio na relação comercial do agronegócio com o mundo? Acho que sem dúvida nenhuma. A primeira, acho que a sua pergunta, Maria, eu agradeço, é muito importante, seja para o meu estado, seja para o Brasil. Eu acho que nos últimos anos o agronegócio teve a grande capacidade de explicar para o país, e o país teve a capacidade de assimilar isso, né, da sua importância. No momento em que o Brasil mais precisava balança comercial, precisava aumentar as exportações, isso tem um impacto que não dá nesse momento para explicar, gigantesco na economia e na geração de emprego e renda, foi o agronegócio que salvou a economia brasileira. E nesse momento continua salvando. Estamos tendo aí 240 milhões de toneladas de grãos, saiu recentemente essa informação. O agronegócio só chegou onde chegou
justamente destruindo essa tese que muitos tinham, alguns até ambientalistas, de que o agronegócio e meio ambiente não andam juntos. O agronegócio só é campeão hoje no mundo, o agronegócio brasileiro só alimenta o mundo hoje justamente porque preserva o seu solo, o seu meio ambiente, cuida da sua árvore, dos seus rios e do seu solo. Consequentemente, isso foi desmistificado, no meu estado inclusive. Ao vir um discurso contrário ao meio ambiente por parte de um governo, portanto oficial, não é o discurso do homem do campo, não é o discurso do agricultor, não é o discurso do pecuarista. Eu falo isso não só por Mato Grosso do Sul, mas falo por isso em nome do agronegócio brasileiro. Hoje o agricultor e o pecuarista, ele não deixa de ser um ambientalista, ele depende disso. Então, acho que a agenda errada não é do agronegócio e nem do ambientalista. A agenda errada, ao me ver, o discurso errado é do governo federal hoje. Isso pode causar prejuízo na... Obviamente. Muitos países europeus, você vê, vai desde a questão do controle sanitário, seja da carne, seja dos grãos, até eles vêm aqui para verificar como é que nós produzimos. Nós estamos falando agora, né, o mundo árabe, o mundo islâmico, os frigoríficos têm que ter todo um ritual, pessoas que... tem que fazer as suas orações, por exemplo, antes de cortar a carne, para essa carne poder ser consumida lá no mundo árabe. Da mesma forma, a Europa, que tem a preocupação mais ambiental, quer saber se tem ISO, como é que se dá, se tem o desenvolvimento autossustentável daquela propriedade. Tudo isso é controlado. Quando um presidente diz o seguinte, não precisamos de legislação ambiental, podemos afrouxar a legislação, ou simplesmente o meio ambiente atrapalha o desenvolvimento do país, ele está dando um sinal negativo para os nossos maiores compradores, né? Estou falando, claro que nós sabemos que é a China e os Estados Unidos, mas eu estou focando na Europa especificamente porque ela está muito mais avançada nessa questão. A questão de flexibilização do porte de armas foi barrada pelo Senado. Se o governo vier com outra proposta, o Senado tem força para derrubar? O Senado tem força para derrubar todos os decretos inconstitucionais de qualquer presidente da República. Esse é o nosso papel. O presidente baixa decreto para explicar lei. Se a lei não existe, ou se ele quiser mudar uma lei, ele pode, por lei, fazer essa alteração, nunca por decreto. Nós não derrubamos o decreto do presidente porque somos contra o porte ou a posse de arma. Nós nem entramos nesse mérito ainda. Nós simplesmente derrubamos o decreto porque ele era inconstitucional. O presidente pode, a qualquer momento, mandar um projeto de lei em regime de urgência, 45 dias na Câmara, 45 dias no Senado, e em 90 dias nós podemos flexibilizar o porte ou a posse de arma. E aí vamos fazer um amplo debate ouvindo a sociedade. Em relação à posse, nós já avançamos. Nós fizemos um grupo de trabalho rápido na CCJ, já mandamos para a Câmara, dizendo que na zona rural, qualquer pessoa pode andar armado na sua propriedade, porque isso não caracteriza porte, ou seja, a posse estendida para a propriedade, para ele se defender de um animal ou se defender mesmo de alguma invasão. Para ver como aqui não é uma caixa fechada, né? Nós somos a caixa de ressonância da sociedade. Se a sociedade entender que tem que ser flexibilizado, nós vamos estar ouvindo e vamos estar avançando, mas da forma correta, no processo correto. A avaliação que você faz desses meses de mandato do presidente, ele baixa muito os decretos? Todos os presidentes da República têm por hábito querer invadir as atribuições do Legislativo, seja através de medidas provisórias, que nada tem de urgente ou relevantes, seja através de decretos que não explicam a lei, querem substituir a lei. Isso nós passamos. Nós estamos aqui para isso, para mediar e tal. Acho que o presidente passou um pouquinho em razão, não da quantidade, mas talvez do conteúdo. Alguns decretos de conteúdo extremamente sensíveis, né, ou polêmicos, que poderiam ser melhor trabalhados e têm que ser melhor trabalhados, porque a Constituição assim determina, numa casa que é colegiada, que representa todos os segmentos da sociedade. E, se me permitir, Mara, eu nomeei um senador, Alessandro Vieira, juntamos todos os projetos relacionados a armas do Senado, e não são poucos,
deve ter mais de 30, que trata da flexibilização ou não do porte e da posse de armas. Ele é um delegado de polícia, ele está unificando para nós encontrarmos aí um meio termo para poder avançarmos da forma correta em relação a esse assunto. Independente do que eu penso, do que você pensa, tudo cabe no Congresso Nacional. Qualquer coisa pode ser discutida. Não significa que qualquer coisa possa ser aprovada. O que for inconstitucional, obviamente, vai ter o crivo, vai ter o filtro até do próprio Supremo Tribunal Federal. Com as divulgações das mensagens da Vaza Jato pelo Intercept Brasil, o ministro Sérgio Moro perde a chance de conseguir uma aprovação no Senado para o STF? Olha, eu vou falar da sensação que a gente tem aqui, porque isso depende de uma possível indicação do presidente do nome, né, do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Se viesse hoje o nome do ministro Sérgio Moro, apesar de todas essas questões do Intercept, né, a sensação que a gente tem na casa é que, no caso, o Ministério Público, através do seu procurador, ficou um pouco mais chamuscado em relação a essa situação. Em função da história, em função do trabalho do ministro Sérgio Moro, do apoio popular que ele tem, eu tenho dúvida de que se ele teria dificuldade hoje no Senado Federal. É um grande ponto de interrogação. Não acho que o fato desses vazamentos tenha aniquilado a chance dele aqui no Senado Federal. Pode ter dificultado? Pode ter dificultado. Impedido? O aniquilado a chance dele, nesse momento acho difícil. Acho que ainda tem muita coisa para avançar, para se provar, antes de nós dizermos alguma coisa nesse sentido. Você chegou a se candidatar à presidência da Casa, naquela eleição diferente. Onde tudo aconteceu. Onde tudo aconteceu. E qual é a avaliação? Depois você desistiu, enfim. Qual é a avaliação que você faz do presidente Davi Alcolumbre? Bom, só fazendo uma observação assim, eu fui para uma disputa dentro da bancada do partido e eu fui sabendo as regras do jogo. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Quando eu perdi na bancada, eu tinha a convicção de que só tinha um jeito. Eu não podia mais disputar, a não ser fora do partido. Me ofereceram todos eles, com exceção do Davi, todos os outros pré-candidatos, eles me ofereceram que eu saísse do partido e fosse candidata. Como eu não saí do partido, porque eu achava que era um oportunismo meu, não era essa a minha intenção. A minha intenção era, ouvindo as ruas, derrotar Renan Calheiros, que eu achava que ele não, naquele momento ele não era o nome ideal. Eu fui para o plenário não candidata. Quando eu vi a movimentação para tentar fazer com que o meu lado ganhasse, eu coloquei a minha candidatura simplesmente para poder usar a tribuna que me foi negada. E não me deixaram falar. Eu falei, então eu sou candidata porque eu tenho o direito de falar. Eu falei, graças a um entendimento, 3 ou 4 colegas concordaram, vieram para o nosso lado e, consequentemente, Então foi uma estratégia que nós tivemos que montar dentro do plenário para derrotar Renan. Eu não estava preocupado com quem seria o novo presidente, eu só entendia que precisava de um novo. Dentro desse novo, eu acho que Davi, dentro de uma conjuntura, pela idade que tem, pela falta de uma experiência maior que outros caciques, obviamente teriam, eu acho que ele vai bem porque ele tem um espírito democrático e isso me agrada muito. Ele não faz nada sozinho, isolado, sem ouvir os líderes ou sem ouvir a maioria dos colegas. Isso eu acho fundamental. Isso justifica ou apaga qualquer possível erro que ele tenha ou que ele possa vir a ter, justamente porque ele tem a capacidade de ouvir e de acatar a decisão da maioria do colegiado. Isso é uma grande novidade, se falando em mesa diretora do Senado Federal. O governo tem uma agenda ambiciosa de reformas importantes para a economia do país, inclusive, e que vai precisar passar tudo pelo Congresso. Qual o conselho que você daria ao presidente Jair Bolsonaro para se relacionar melhor com o Congresso? O que ele teria que fazer? Que vista o terno de presidente da República, desça do palanque, lembre do tempo em que foi deputado federal, da importância do Congresso Nacional e de que é possível, sim, fazer uma ampla maioria sem o presidencialismo de coalizão.
Houve uma grande renovação na Câmara e no Senado, como nunca antes, aqui foi mais de 80%, lá na Câmara 60%. Então, obviamente, que se ele acha, o presidente Bolsonaro, que a população acertou quando o escolheu, ele tem que também achar que a população também acertou quando escolheu a maioria dos deputados. Escolha os melhores. Escolha aqueles que estão chegando agora, forme uma ampla base, comece a governar com essa base e não se esqueça que existem boas e más ideias em todos os lados, em todos os segmentos. Que ele não coloque, acima de tudo, o Congresso Nacional contra a sociedade ou a sociedade contra o Congresso Nacional através das redes sociais. As redes sociais são importantes, eu tenho um diálogo muito grande, ouço muito as pessoas que me seguem, me falam, procuro seguir, mas a gente não pode esquecer que temos duas realidades, a virtual e a real. No dia a dia, aquela população mais carente que não tem acesso à rede social precisa também ser ouvida. Nós começamos com o Antônio Tabet, vamos terminar com o Antônio Tabet. Antônio Tabet, meu sócio lá no canal, ele diz que a crise brasileira está fácil de resolver, é só cortar a internet dos filhos do presidente. Você concorda com isso? Pergunta mais difícil não veio da Mara, veio do Antônio. Se for meu parente, depois nós vamos ter que conversar, Antônio. Então, eu tenho que concordar com ele, não tem como não concordar. Obviamente, a gente entende o papel e a importância dos filhos na vida da gente, né? Mas nós temos que separar o público do privado, que o presidente possa ouvir mais o seu núcleo militar, o seu núcleo político, né? O seu núcleo familiar mesmo também, mas de uma forma mais ampla, num espectro maior, e ouvir as ruas, né? Os nossos filhos falam com a melhor das intenções, mas eles erram, presidente. Eu sei porque sou mãe também, eu sei que minhas filhas falam é pensando no meu melhor, mas não significa que elas acertem sempre. Aliás, no Brasil, né, o pátrio poder é do pai e nunca dos filhos. Então, é o pai que tem que dizer aos filhos e não o contrário. Nessa quinta-feira de manhã, o presidente deu uma declaração de que Brilhante Ustra era um herói nacional. Ele foi almoçar com a viúva, mas disse que era um herói nacional. Estava entrevistando o deputado Alexandre Frota quando ele deu essa... E perguntei para ele, ele falou assim, isso cria problemas aqui, porque, enfim, eu vou ter que perder um tempo para desfazer isso. Aqui também isso é um problema? Essas declarações? Essas declarações, elas não estão vindo isoladas. Se fosse um único fato isolado, nós poderíamos relevar. Agora, quando o presidente salta de uma para outra, e o pior que em tempo cada vez mais curto e com temas cada vez mais sensíveis, nós temos preocupação no seguinte, onde isso vai parar? Então, nesse caso em específico, é importante dizer para o presidente, vamos deixar a história no passado. O passado tem que ser respeitado conforme a história, os historiadores nos contaram. Não é uma palavra, ainda que seja a pessoa mais importante desse país, que é o presidente da República, tem condições de rasgar os livros de história, aquilo que foi vivenciado e vivido pelas pessoas. Então, independente do que se pensa, cada um tem direito de pensar o que se quer. Agora ele é presidente da República, ele tem que saber que existem dois lados, pelo menos a serem contados ou que foram contados, e que ele tem que respeitar o lado daqueles que pensam diferente.